Expert Talks. Expert Talks. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jeane, sejam bem-vindos a mais um Expert Talks. Hoje eu quero bater um papo com você antes de a gente começar aqui a nossa conversa. Olha, eu sei que você já deve ter pensado alguma vez em estudar no exterior, como seria isso, mas você para aí no seu pensamento e fala, não, isso é um sonho muito distante para mim. E isso que muita gente pensa, né? Que estudar no exterior é uma coisa que é muito difícil, que é muito complexa e que, bom, vai ficar só no meu sonho mesmo. E eu não quero que fique só no seu sonho, viu? Hoje a gente vai entender que você pode tornar o seu sonho de estudar no exterior uma realidade e que não é tão difícil assim. Né, Nath? Seja bem-vinda! Muito obrigada, tudo bem? Quanto tempo? Pois é, tava com saudade de você. Verdade, também estava. E voltei pra gente falar sobre como concretizar esse sonho, né? Sim. Porque realmente tem gente que acha que é difícil, tem gente que acha que é muito caro, tem gente que acha que é impossível. E não, hoje a gente trouxe uma super expert pra falar aqui com a gente sobre essa possibilidade de você tirar do papel o seu sonho e fazer virar realidade. Com certeza. Então, a gente quer que hoje, ó, o sonho se torne realidade, né? Com As certeza. pessoas vão sair daqui já, ó, motivadas aí atrás. Já falando aqui com a gente, já pra planejar tudo. Com certeza. Vamos apresentar? Nossa Vamos, convidada? por favor. Ela que a gente ama receber aqui. Seja bem-vinda, Lígia. Ai, obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. E eu falo, quando é pra conversar, pra tirar sonho do papel, me chama. É com você, né, Li? Ela já tá super, né, a par aqui da gente. Terceira vez que você vem, Li? Terceira, quarta. vez, Pode eu pedir música já? Tá Já vendo? Ó? pode. Não, e eu adoro participar, né, gente? Esse bate-papo é sempre bacana, principalmente porque a gente ajuda o pessoal que tá em casa Com certeza. a tirar o sonho do papel. Exatamente. Tava falando com a Lígia que uma das primeiras gravações que eu fiz foi com ela. Meu primeiro dia de gravação foi com ela. Então, assim, é muito legal tê-la aqui de novo com a gente. Imagina, é um prazer. E aí, uma coisa que eu quero saber, Lígia, quando você ali conversa com os estudantes, da onde que vem esse sonho, essa ideia de estudar no exterior? Eu tenho alguns palpites, assim, porque a gente sabe que a indústria do cinema, das séries, acabam influenciando um pouco, mas eu queria também te ouvir um pouco mais sobre que coisas que influenciam ou fazem uma pessoa começar a ter essa sementinha, esse sonho de estudar Essa fora. vontade, né? Na realidade, o que a gente percebe, né, nos colégios, na própria loja, na nossa loja, os alunos, eles querem oportunidades. Né? Então, assim, eles percebem que fora do Brasil, seja Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e outros destinos que a Experimento trabalha, ele tem grandes possibilidades de carreira, ele vai ter melhores possibilidades de emprego, ele vai poder ganhar melhor, ele vai poder ter uma vida melhor, ele vai poder viver esse sonho de viver numa cultura que ele viu num filme, que ele achou interessante. Mas eu acho que, acima de tudo, o que desperta esse sonho, muitas vezes, é a oportunidade. Né, que às vezes no Brasil, principalmente hoje em dia, nesse Brasil que a gente vive tão dividido, Sim. né, ele vê muitas vezes fora do Brasil essa oportunidade de uma carreira melhor, de uma vida melhor, de melhores salários, de um melhor emprego. Para aqueles que de áreas de pesquisa, saúde, vem um maior investimento, né, nessa Sim. parte de pesquisa. Então, aqui, às vezes, são profissões que, às vezes, no Brasil não são tão valorizados ou não são tão bem remunerados. E nota-se que fora daqui a gente percebe que há um grande investimento nisso. Então, os alunos, muitas vezes, buscam essas oportunidades. E é aí que eles vêm com, primeiro, tímidos, né? Será que isso aqui serve para mim? Sim. E aí é o nosso papel conversar e mostrar, trilhá-los aí nesse caminho até a realização desse sonho. Legal. Eli, a gente sabe que na loja da Experimento a gente lida com diversos perfis de estudantes, né? E você acha que existem opções para todos os perfis? Você acha que tem que ser aquele perfil de estudante específico? Imagina! Que tem que ter um inglês super bom, notas de 9 a 10... Como é que você vê isso, Não, assim, para os nossos estudantes? São vários perfis, né? Eu tenho 20 anos de experiência, assim, eu tenho desde aquele aluno que ainda está fazendo ensino médio no Brasil, né? E ele está ali fazendo Enem, prestando vestibular, mas, poxa, também tem a possibilidade de eu prestar uma faculdade fora. Então, muitos hoje em dia têm seguido esses dois caminhos, né? Para tomar decisão só depois. Entendi. Sabe? Faz uma aposta, talvez, aqui no Brasil, mas quem sabe também posso fazer universidade no exterior. Ele espera ter o resultado do vestibular, inclusive
agora, né? Tem um monte de É vestibular verdade, a saindo gente tá num aí. momento... E a gente tá com um monte de aluno que, de repente, teve aí, não foi legal no vestibular, ou não foi tão bem no Enem, e tá trilhando o caminho do internacional, porque já fez as aplicações e estão saindo as ofertas, né? Então, a gente tem esse perfil. A gente tem o perfil daquele aluno que iniciou uma faculdade no Brasil. Não é muito isso que eu não gostei tanto, não é o que eu imaginava. E aí, de repente, ele já tinha lá atrás aquela pontinha de desejo de fazer uma universidade fora, e ele busca, ele procura, então ele busca uma transferência, de repente, para uma outra instituição. E a gente tem aqueles alunos também que já se formaram no Brasil, né? E falam, poxa, mas eu queria uma certificação, um bacharelado, ou uma pós-graduação fora. Eu sempre gosto de falar o caso dessa aluna, que ela começou várias universidades. Ela fez primeiro administração 2 anos, depois ela fez veterinária 2 anos, depois ela fez marketing 2 anos. E nessas conversas entre esses intercâmbios, ela ia fazer os idiomas de férias. Pegava julho, fazia 2, 3 semaninhas. Tentando se encontrar, né? E, bom, hoje ela está formada, mora na Inglaterra, casou na Inglaterra e é formada em design de interiores pela Universidade de Manchester. E foi a gente que ajudou em todo esse processo. Então, não existe um perfil específico. Existe a vontade. Então, existe essa vontade? Vem na Experimento, conversa com o consultor, porque a gente sabe exatamente qual a melhor trilha para que você atinja os seus objetivos. Aí, deu essa vontade, né? Eu quero fazer a universidade no exterior. Normalmente, Li, quais são as primeiras perguntas, quais são as principais dúvidas que acontecem nesse primeiro contato do aluno? Ou até dos pais, né? Que às vezes também podem... Sim. Eu chamo de dúvidas e medos, né? Porque chegam, muitas vezes... Eu tenho alunos que chegam pra gente já achando que é uma coisa impossível. Ele pergunta até tímido. Né? Ai, será que eu posso fazer isso? Porque meu inglês não é tão bom, o meu espanhol não é tão bom. Né? Então, eu acho que existe toda essa questão do perfil, do que se eu tenho os pré-requisitos necessários, se eu tenho idioma, se eu tenho a nota, né? Às vezes eu não era um aluno tão bom academicamente no ensino médio, eu repeti de ano, ou eu era um aluno muito bom, mas meu inglês não é tão legal. Às vezes é um medo, nunca morei fora, eu tenho esse desejo, será que vai dar certo eu já pegar uma universidade, assim, 4 anos, 3 anos, será que eu vou conseguir ficar longe da minha família? Preço, quanto vai custar tudo isso? Será que eu vou conseguir bancar esse sonho, né? Enfim, então a gente vai... E justamente através dessas dúvidas, desses medos, a gente também vai ajudando a eliminar destinos que não vão atender, de repente, aquela necessidade dele. E achamos o destino certo. Ó, vai pra cá que aqui vai ser sucesso. E acho que vale também ressaltar para quem tá assistindo a gente, perguntar não custa nada. Exato. Nenhum consultor da Experimento vai te cobrar por responder as suas dúvidas. Essa história de, Lígia, desculpa minha pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito boba. Eu falo, nenhuma pergunta é boba. A gente tá aqui, nós consultores estamos ali para ajudar vocês em qualquer tipo de dúvida que exista. E o que a gente não souber também, a gente sabe aonde tem a resposta. Então, contem com a gente. Legal. Eli, a gente sabe também que, assim, existem vários caminhos para os estudantes fazerem uma graduação ou uma pós-graduação no exterior, né? Então, aqui na Experimento, a gente consegue fazer toda essa parte, né? De não tenho inglês, o que eu preciso fazer? Não tenho, às vezes, um currículo tão bom, o que eu preciso fazer? Fazer os testes que não necessários, entrar direto na universidade, vocês explicam toda essa parte, como funciona, que caminho, se é o ideal para aquele estudante ou não, quais são as possibilidades, seja de país. Às vezes tem um estudante que fala, eu quero fazer faculdade nos Estados Unidos, mas não tem ideia do para onde, qual universidade, né? Então, vocês fazem todo esse caminho para o estudante? Sim, eu falo que é uma curadoria mesmo, né? A Experimento tem um vasto portfólio. A gente trabalha com inúmeras universidades parceiras, universidades de ponta, bem ranqueadas. E aí, é justamente isso. A gente bate um papo com o aluno, entende qual que é esse perfil atual dele. Né? Às vezes tem aluno que ele sonha, sei lá, ir para os Estados Unidos, mas ele não tem tanto inglês, ele precisa melhorar um pouquinho esse inglês. De repente, ele consegue até já iniciar esse processo aqui, né? Com aulas online, enfim. A gente vai trilhar para aquele aluno o melhor caminho, né? Pensando em toda a vivência acadêmica, né? Que eu acho que talvez esse seja o nosso grande diferencial. Eu vejo, às vezes, outras agências, outros lugares, né? Só falando, vai para essa universidade. Sim. Né? Aqui, a gente também faz uma análise acadêmica desse aluno. Para que ele trilhe, é uma decisão muito importante. A universidade fora do Brasil é uma decisão muito importante. Não é somente um curso, não é um cursinho que você vai lá, papum e volta. É uma mudança, muitas vezes, de vida. Sim. Né? Porque muitas vezes o aluno ele vai e ele não volta. Ele se destacou na universidade,
universidade, ele foi um aluno que conseguiu um trabalho legal, ele entrou numa boa empresa. Então, eu falo que uma universidade é uma mudança de vida. Então, a gente precisa fazer uma curadoria muito séria para fazer essa indicação para o aluno, até para que... Eu falo que garantir é sempre difícil, porque é sempre uma faca de dois gumes, né? Depende da gente, depende do aluno também, de como ele vai se desenvolver, como é que ele vai fazer lá. Mas mostrar para ele, assim, o melhor caminho, que vai atendê-lo, que vai... que talvez não seja tão fácil, mas que ele vai conseguir atingir os seus objetivos, né? Então, a gente faz uma curadoria bem séria para mostrar para eles qual que é a melhor trilha a seguir. E os alunos, assim, eles já chegam ali com essa ideia mais formada, assim, eu quero ir para esse curso especificamente, ou para esse país, ou cidade, ou universidade. Ou a gente também tem casos de alunos que aproveitam esse processo também, né? Começa ali num sonho, vamos desenvolver. Também pode ser um momento de eu identificar, poxa, eu sempre quis fazer, sei lá, medicina. Mas, conversando aqui, talvez tenha um curso que aqui no Brasil não é oferecido. Enfim, que descobertas vão acontecendo no meio dessa jornada? Isso que é muito legal. Eu falo que a universidade no exterior, ela é muito bacana, porque ela dá a oportunidade para o aluno também se conhecer. Nesse processo, né, de aplicação e de ingresso na universidade, os sistemas de ensino dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da própria Espanha, são destinos que fazem com que o aluno ele pode escolher créditos, ele monta aquilo que ele vai estudar, e aí ele vai se autoconhecendo, ele vai trabalhando vocações que ele tem, e é muito comum o aluno entrar na loja da Experimento buscando um curso específico, mas quando ele já tá lá, ele já se americanizou, ele já virou um canadense, ele já virou espanhol, italiano, ele começa a ver o mundo de uma outra forma e a sua própria carreira de uma outra forma. Sim, porque o autoconhecimento tá lá, ele tá vivendo a experiência, ele tá se conhecendo, ele percebe que às vezes, eu tenho um caso muito legal para contar de uma aluna que foi para os Estados Unidos, eu quero administração, né, International Business, eu quero esse curso, fez o programa no primeiro ano, nos Estados Unidos, você só escolhe o bacharelado mesmo no terceiro ano, né? Pois bem, ela me entrou em contato comigo no meio do ano passado. Lígia, você não vai acreditar. Vou fazer engenharia de produção. Nossa, mudou completamente. Completamente, né? E era engraçado porque lá atrás, quando ela escolheu a administração, ela falava, meu Deus, eu jamais faria engenharia, é muito cálculo, não quero, não gosto. Por isso que eu falo que esse processo é muito bacana, né? Eles vêm com ideias, ou às vezes decisões que eles percebem que tudo muda lá na frente. Com esse crescimento, com esse autoconhecimento, com essa... Eu falo que é uma transformação, né, de um cidadão para um cidadão do mundo. E aí, a hora que ele começa a ver as oportunidades, ele começa a entender que, poxa, peraí, não tem só uma medicina que eu posso fazer. Eu posso, de repente, fazer esse curso, que aqui também paga bem, tem boas possibilidades. Essa faculdade tem uma parceria com um hospital super legal, que eu posso... não preciso da medicina, que são muitos anos de estudo, é um investimento mais alto. Enfim, e todo esse processo é bonito de ver. Sim. Não, isso é muito interessante. Às vezes a gente mesmo aqui, né, entra numa universidade e às vezes não tem certeza que é isso e às vezes não se encontra mesmo, né? Então, Li, para esse estudante, qual que é o primeiro passo, então? Ir para uma loja da Experimento e o que ele precisa... Primeiramente, mostrar o nível de inglês dele, histórico escolar, currículo, primeira coisa, primeiro atendimento, o que é necessário? Normalmente vai ser um bate-papo com o consultor para a gente entender quais são os anseios, o que ele vê, né, de possibilidades de carreira. E a gente vai pedir o histórico escolar com as notas, seja do ensino médio, se ele já estiver cursando na universidade, aqui no Brasil, as notas da universidade brasileira. O nível do idioma, né? Então, dependendo do que for... um teste de inglês, um teste de espanhol, aí depende bastante da universidade parceira, tem universidades que vão pedir testes específicos. Sim. Alguns desses testes, inclusive, o aluno pode fazer na própria Experimento, que é uma facilidade, Nossa, já facilita né? bastante. Então, assim, a gente vai pegando, unindo todas essas documentações, e é isso que é legal, porque o aluno, às vezes, ele começa a ver as coisas por fora, sozinho, e ele percebe que é um mundo, né? A documentação assusta um pouco. Sim. Né? E aqui na Experimento, o consultor pega na mão, olha, isso aqui que vai precisar fazer agora que você já terminou essa parte, vamos fazer a parte médica, tem que ver as vacinas que você tem que tomar, tem que ver... Tradução de documentação, tradução, né? onde eu traduzo, o que é tradução juramentada, onde eu faço isso? Então, tudo isso...
a gente vai mostrando, segurando na mão para falar, ó, não tenha medo, tá aqui, esse é o caminho. Nós estamos no caminho certo, estamos no prazo, vai dar tudo certo. Não, a gente sabe que essa é a parte que às vezes assusta muita gente, né? E aí, quando o sonho, a pessoa começa a falar, nossa, já virou burocracia. Mas a gente quer deixar claro que a burocracia, ela vai fazer parte do processo, parte, né? mas a gente tenta fazer isso da forma mais tranquila possível Sim. para que a coisa flua bem. Li, um outro ponto que também quero abordar é que a gente sempre fala muito aqui no experimento da questão que a gente sempre tem, né? Um programa de intercâmbio para sua fase de vida. Quando a gente está falando de programas universitários, né? Existem programas universitários também para diferentes fases de vida? Porque também acho que muitas pessoas devem imaginar. Isso que elas estão falando é só para aquele jovem que está terminando o ensino médio, ou começou agora o ensino médio e já está querendo se preparar. Mas quando a gente está falando desse mundo, né, dos programas universitários, o que a gente tem? Para quem? Né? É um mundo vasto, né? Eu falo que a educação é tudo de bom, né? E não tem idade. Eu falo que a gente tem que estudar sempre. Sim. Não para de estudar. E cada vez mais a gente tem notado profissionais aí, né, de áreas que trabalham em empresas que já são formados há muito tempo, muitas vezes pós-graduados no Brasil, buscam essa certificação fora, né? Seja uma MBA, seja uma outra pós-graduação. Profissionais que querem mudar de carreira, né? Estão numa transição aí de carreira. Estou há muito tempo trabalhando na engenharia e agora eu quero fazer, não sei, culinária. Uma boa. Por que não, né? Enfim, a gente tem no portfólio produtos que vão atender a todo esse público, né? E o consultor, ele vai entender, ele vai direcionar, ele vai colocar esse aluno ou esse profissional para conversar também com as instituições, né? Até para a gente entender qual curso vai melhor te atender. Às vezes é engraçado, a gente tem passageiros que chegam na loja e eles já são profissionais, já trabalham há muito tempo. Ele chega e fala, eu quero fazer uma pós-graduação ou um mestrado na área de inteligência artificial. E aí a gente fala, tá, mas para que você quer esse mestrado? O que você busca com ele? Que diferencial ele vai trazer na sua carreira? E às vezes a gente percebe que não é bem um mestrado em inteligência artificial. Às vezes, se ele fizer uma MBA, vai atender exatamente o que ele quer. MBA é em business, em administração. Então, é isso. A gente traz ele pro olhar ali, para ele atender aquela necessidade. Independente da idade. Independente para aquilo que ele busca. Legal. E assim, o processo da Experimenta, além de toda essa curadoria que vocês fazem, depois que o estudante embarca, vocês fazem também toda a parte de acompanhamento. Acomodação, eu sei que isso é uma dúvida de muitos de vocês, né? Verdade. Aonde eu vou morar? Vou morar no dormitório da universidade. Na casa de alguém. Na casa de alguém. Vou ter que alugar, vou ter que ir até lá para visitar um apartamento. Exatamente, vou ter que ir atrás. Como que funciona? Porque acho que os pais, nessa parte, ficam mais preocupados que os alunos, Sim, né? Então, a gente fala muito isso, né? A gente fala muito de pai, né? Muitas vezes porque o aluno ou é menor ou tá fazendo 18 anos e é a primeira vez que vai ficar muito longe de casa. Mas olha, eu vou falar para você que eu já vi muito profissional aí de meia idade também muito preocupado com a acomodação. Tá preocupado, porque também... Não, eu vou trazer um ponto aqui, né? Aqui na nossa bancada a gente tem vários perfis, né? Então, por exemplo, o Fih gosta de ficar em casa de família e tudo mais. Eu sou já do perfil que eu gosto de ter o meu cantinho. Sim. Então, acho que assim... Tô contigo. Obrigada. Mas acho que é justamente, às vezes, as pessoas que talvez sejam mais maduras, elas talvez... Pode ser que tenha gente que goste, assim, de ficar na casa de família, mas tem gente que não. Já falar, não quero dividir com ninguém, eu já tô numa idade que eu quero meu canto, né? Eu gosto do meu canto, mas eu gosto da residência, porque daí você sai do quarto, você tem a galera ali na cozinha, pode interagir. Eu também acho legal, eu gosto. Bem bacana. Tá bem localizado, gosto disso. Eu falo também, essa parte de acomodação é muito importante nesse processo, né? Porque faz parte da convivência, onde você também vai fazer amigos, onde você vai fazer seu networking também, por que não? Então, tudo isso vai depender, claro, da universidade, da instituição que a gente escolher. Mas sempre há um momento que a gente vai entrar, vai ver as fotos, a gente vai ver quais são as possibilidades. Tem possibilidade de morar no campus, morar fora do campus, como vocês colocaram, casas de família em algumas instituições. Então, tudo isso a gente auxilia, mas está sempre vinculado com a instituição, muitas vezes, que o aluno vai estudar. Né? E eles são bem... Principalmente no primeiro ano, né? Principalmente no primeiro ano. Depois do primeiro ano,
tudo fica mais tranquilo, né? Porque eu falo que aquele aluno também, ele já se internacionalizou. Sim, ele já tá com aquilo... Cidadão do mundo, Cidadão do mundo, ele já já se é um local. vira, ele já sabe onde é bom, onde não é bom, ele já sabe, né, onde são os melhores restaurantes, onde tem o mercado barato. Porque brasileiro é safo, né? A gente tem isso é verdade. A gente tem esse plus, né? Então, mas pro primeiro ano, sempre a gente segue as orientações da instituição e muitas vezes a gente atende muito bem aos alunos. Muito bem. Isso que eu gosto, que a gente sempre tem possibilidades, Sim. né? Pra ninguém ficar chateado. Sempre vai ter um programa Sim. ali, uma assessoria que a gente vai ter ali no dia a dia que vai ajudar. Até porque são programas mais longos, né, Li? Sim, Você não vai lá pra ficar... Não é que nenhum programa de férias, né? Sim. Você vai... É. A ideia é que você fique bastante mesmo. tempo, né? Então... Muitos vão nem voltam. Sim. Exatamente, tem alguns que realmente não voltam. Esse apoio que, inclusive, que a Nath perguntou, ele acontece mais próximo nesse primeiro ano ou ao longo de todo o período que o aluno está lá, se ele precisar de qualquer suporte, como que vai ser esse atendimento da Experimento nesse período? Experimento, a gente auxilia o aluno sempre, gente. Eu falo sempre. Claro que esse apoio ele é muito grande no primeiro ano, Sim. porque ele tá cru de informação, né? Sim. Então, ele vai se alimentar com a gente de todas as informações, a gente vai passar todo o passo a passo. Depois, a gente muitas vezes fica atrás de vocês. Cadê Normalmente, você? sim. Normalmente a gente fala, e aí, Eles dá notícia, somem, né? Mas, enfim. Quando a pessoa fica mais à vontade, ela dá uma sumida. Então, Aí assim, precisa de alguma coisa, eles dão uma ligadinha, né? mas assim, a gente tá sempre, quando a gente pode ajudar, se é algo que tá a nosso alcance, a gente tem uma parceria muito forte, né, com essas instituições que estão no nosso portfólio, nós somos grandes parceiros, então tudo que a gente puder interceder pelo aluno, para fazer com que a vida dele seja melhor, né, ou que ele resolva um problema de uma forma mais rápida, contem com a gente vai sempre fazer. Isso é ótimo. Muito bom. Oli, agora eu quero saber um pouco de percepções, tendências. A Nath também pode ajudar, você pode também comentar. Vamos lá. Aí talvez de destinos, porque eu acho que quando a gente fala de universidade, fora a gente pensa muito nos Estados Unidos, mas talvez tenha alguns destinos que você acha interessante, até que não sejam de língua inglesa. Boa. E talvez cursos também que vocês estão vendo aí no exterior, pode ser o curso universitário, vamos dizer, a faculdade padrão, alguma coisa de pós, MBA. Comentem aí o que vocês estão vendo que pode ser legal. Eu falo que ainda o destino número 1 de procura segue os Estados Unidos, né? Normal. Mas a gente tem aí, eu acho que se destacando a Inglaterra numa proposta aí diferente de sistema de ensino. Sim. A própria Espanha também, os rankings mundiais aí de universidades têm destacado bastante as instituições espanholas, inclusive com possibilidade de fazer os programas em inglês. Então, Na isso é Espanha, ótimo. fazer inglês. sim, então eles oferecem cursos tanto em inglês quanto em espanhol. Eu acho que isso é bacana. A Itália também é um destino que o pessoal tem buscado, principalmente nesses cursos na área de design, na área de moda. São muito fortes. São muito fortes, né? A gente tem... Me ajuda, Nath, de repente. A gente tem também algumas opções na Alemanha que você consegue fazer o curso em Alemanha, inglês. verdade. Suíça consegue fazer o curso Suíça. em inglês também. Ai, que chique. Austrália e Nova Zelândia também são destinos... Super. Eu acho que tem até um sistema de ensino bem parecido com o sistema inglês. E eles têm, assim, uma qualidade de vida. Sempre né? nos rankings, né? De Sempre melhor nos cidade para se rankings. viver. É bem legal também. Então, são destinos que a gente vê que estão despontando. Aí os alunos têm procurado. Engraçado que posso dizer para você que até uns 5 anos atrás, a gente tinha, assim, era Estados Unidos. Sim. E cada vez mais a gente tem os alunos olhando para outros lugares já com bons olhos, né? É verdade. Poxa, tem esse destino. Eu falo que e cursos, cada vez mais o pessoal tem buscado muita engenharia, muita tecnologia, né? Porque são os cursos de profissões do futuro. A gente Exato. tem que entender que daqui para frente, pessoal, nós temos que colocar tecnologia em tudo. É verdade. Sem tecnologia, nós vamos ficar para trás. Né? E até por isso, inclusive, que muitos buscam os cursos no exterior. Né? Porque as instituições já perceberam isso, investem nisso, estão à frente disso. E tem diversos cursos que são oferecidos nessas áreas que a gente não tem aqui. E aí a pessoa realmente tem que ir pra fora pra ela conseguir, vamos dizer, tá na vanguarda desse tema que ela quer. Pra conseguir surfar nessa onda. Vir com diferencial já para o Brasil, né? Com certeza. Isso volta para a primeira pergunta que eu fiz, né? De estudantes. Temos várias opções, porque temos diversos perfis de estudante. Não é todo estudante que quer ir para os Estados Unidos, não é todo estudante que quer ir para a Austrália, porque é um jeito de viver diferente. Então, isso é muito bom. Nesse experimento, a gente tem basicamente tudo. Tudo para todos os lugares. E você trouxe um ponto importante, porque a gente fala muito do ponto
âmbito acadêmico. E, claro, gente, é importante. A gente tem parcerias com instituições que são renomadas, sabe? Você não precisa se preocupar. Mas eu acho que também tem um pouco do perfil do local que você também vai estudar, porque você vai mudar a sua vida ali por alguns anos, ou talvez para sempre, para aquela localidade. Então, eu acho que é muito legal a gente ter essa diversidade de destinos, para a pessoa também conseguir se identificar com aquele que mais tem a ver com isso faz parte também dessa curadoria de destino. Não adianta a gente oferecer uma universidade para um aluno lá no Maine, nos Estados Unidos, que no inverno faz menos 20 graus, e o cara curte surf. Não vai. Queria ter ido para Califórnia. Queria ter ido para Califórnia, né? Então, a gente tem que bater esse papo, a gente tem que conhecer, tem que ter a dinâmica da família, entender a dinâmica da família também. Às vezes tem... Engraçado que eu tenho pais que me procuram falando, já, olha, eu quero um destino, mas que eu tenho um voo direto. Nossa! Eu não quero... Esse é o critério para poder conseguir chegar. Para poder ir, eu tenho que ter um voo direto para visitar meu filho. E tá... Ok, não tem problema. Cada um tem seus critérios. Claro que a gente vai apresentar sempre mais de uma opção, mas às vezes a definição foi isso. Né? Legal. Então, a gente vai, nesse bate-papo, entender para direcionar qual que é o melhor destino. E, às vezes, também, o aluno chega com um destino na cabeça, ele está buscando uma área específica. Por exemplo, a gente falou um pouco aqui de design, moda, né? Poxa, ele vem aqui com uma ideia de Nova York, né? E aí, a hora que a gente apresenta uma possibilidade em Milão, numa instituição que é referência, que tem estagiário que trabalha na Dolce & Gabbana, na Louis Vuitton, ele fala, opa! Pensando bem isso! Então, tudo isso, aí ele começa a olhar a Itália com bons olhos. Com certeza. Não, tem que realmente verificar todos os pontos, né? Sim. Então, isso é muito legal. E pensar que, assim, gente, fazer a faculdade fora, uma pós-graduação fora, não é só ir para o exterior e fazer um curso, né? Não. Você muda de vida. Então, você volta totalmente diferente na questão, obviamente, do seu currículo, né? Que acho que, a princípio, normalmente é a primeira questão ali a ser resolvida, mas que você volta outra pessoa para agregar no currículo aí em todos os sentidos da vida. Então, isso é muito legal. E aí, esse ponto pra gente ir pra nossa reta final, que eu queria abordar contigo, que é sobre essa mudança de vida, né? Como esses alunos que vocês vão acompanhando, como que eles voltam, né? Quando voltam, né? Ou quando eles terminam esses programas, o que muda, assim? A gente sabe que a maioria vai com essa ideia, né? Do currículo aí, vamos dizer, né? Mais valorizado. Mas eu sei que tem outros ganhos. Mas não são muito maiores, e na verdade, né? E é muito lindo de ver. Eu falo que trabalhar com educação internacional traz isso pra gente. Eu falo que é uma coisa boa do nosso business, assim. O aluno, muitas vezes ele chega acanhado, tímido, falando baixo, às vezes não entendendo, né, se aquilo para ele se vai dar certo, se é isso que ele quer. E de repente ele peita, né? Ele vai se apropriando daquela cultura e ele começa é um crescimento tão grande, né, da forma dele se colocar, da forma dele expor as ideias, da forma com que ele interage com as pessoas. Então, eu falo que às vezes eu mando meninos e voltam homens. Ou se não, aquele profissional, né, mais experiente, que muitas vezes tinha as suas deficiências ali de expor ideias também, de liderança, de alguma coisa nesse sentido, também voltam transformados, né? Porque eu falo que só o ato de você sair do Brasil, ele deixar sua família, deixar tua cultura, tua comida, teu clima e viver num outro destino por um tempo um pouco mais longo, já te mostra corajoso. Com certeza. Já faz você trazer essa coragem e transformar... Você vai transformar o medo em coragem, né? Sim. Eu falo, isso é super importante. Então, e você vê essa transformação, é bacana, né? E aí, eu falo que é isso que é legal do que a gente faz. De quanto, às vezes, uma escolha ali que a gente tá fazendo, que a gente fica nesse bate-papo com a família por, às vezes, né, semanas, acompanhando os processos, e aí lá na frente a gente colhe um fruto tão bonito, né? E um cidadão do mundo que vai fazer diferença, que você percebe que vai trazer ganhos maravilhosos aí para a comunidade que ele decida morar, seja no Brasil, seja lá, no exterior, seja em qualquer lugar. Ai, que legal. Eu quero fazer intercâmbio de novo. Eu sempre quero. Cada programa que a gente faz, cada Expert Talks, eu tenho vontade de fazer os programas que são apresentados. Exato. Gente, é muito pra legal. Cada país que eles falam, né? É muito Exatamente, legal. cada país, cada tipo de programa. Ai, vontade, gente, né? é maravilhoso, é maravilhoso. E é muito bom a gente falar de sonho, ver que sonho dá pra virar realidade. Com certeza. É claro que são muitos aspectos. Aqui na nossa meia horinha a gente não consegue abordar tudo. Sim, mas que tem pra todos, né? Isso que é tem importante. pra todos, Acho que isso. isso que é importante. É isso. Acho que a grande mensagem aqui
hoje é que você se movimente, manda uma mensagem. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro Dá o primeiro passo. passo. Transforma esse medo em coragem. Eu falo. Exato. Sim. O primeiro passo é sempre o primeiro passo. Às vezes a gente vai dar ele meio torto, mas aí tem a experimento para te segurar na mão. Vem com a gente que a gente te leva para onde você quiser. Opa, ele já fez um convite, né? Quem quiser pode procurá-la, certo? Com certeza, vai ser um prazer. Vai ser um prazer, com certeza. A gente sempre tá aqui, ó, querendo receber todos vocês. Sim. Meninas, quero agradecer pelo nosso bate-papo. Já que tá terminando. já acabou. Mas a Lígia está convidada a voltar com outros assuntos, que eu sei que você tem vários para compartilhar aqui com a gente, né? Com certeza. E muito obrigada pela sua presença. Obrigada pela companhia. Eu que agradeço. A gente E se vamos vê aí pro nos próximo. próximos Obrigada, episódios. gente. Obrigada. Exatamente. E você, ó, que tá aí nos assistindo, continue nos acompanhando. Assista também os episódios anteriores, tem Temos muita coisa muitos. legal. Tem episódios aqui, ó, com a Lígia, você vai amar. Assista aí, nos acompanhe. Procure uma loja da Experimenta e não deixe de correr atrás do seu sonho. E até mais. Tchau, Até. tchau. Tchau, pessoal. Valeu, obrigada. Expert Talks. Expert Talks.